Bons estudos a todos. Eu vou falar agora da petição inicial, de acordo com o Código de Processo Civil, que é justamente o primeiro ato do processo. Preceitua o CPC no seu artigo 312. Considera-se proposta a petição inicial em seu protocolo. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos depois da citação válida, ou seja, com o protocolo ou distribuição da API no fórum, já passa a existir o processo contencioso, ocorrendo já alguns efeitos, tal como a prevenção do juízo. Porém, ainda não produzindo efeitos contra o réu. Ocorre também um efeito na prescrição com a determinação da citação do réu pelo magistrado, que retroage à data da propositura, que ocorre com o protocolo também da petição inicial na área civil. E de aplicação subsidiária, por exemplo. No direito trabalhista está prevista a utilização do direito processual civil como fonte subsidiária. No caso da petição inicial, inclusive, é utilizado na trabalhista também. Mas aqui estamos falando do civil. Para ocorrer a possibilidade de aditar a petição inicial, alterando o pedido, pode ocorrer antes da citação do réu. Todavia, depois que a citação do réu tenha sido efetivada, deverá que ter o consentimento do mesmo, ou seja, o mesmo será citado pelo juiz para apresentar as suas contrarrazões ou observações. E pode ser feito até a fase do saneamento do processo, a adição da inicial. Só que entre a citação do réu e o saneamento do processo, eu coloquei até um tubo de PVC para lembrar do saneamento, é um pouco tosco, mas funciona na memória, não é? Poderá ocorrer o aditamento com o consentimento do réu. Até a citação não, poderá o autor aditá-la, vamos dizer, uma situação unilateral. Na petição não é obrigatório requerer a citação do réu, porque o próprio juiz já manda citar. A petição inicial ela é um ato solene, admitindo-a apenas por escrito, em forma própria, a qual deverá seguir os requisitos legais, tendo que indicar os nomes, os prenomes do Estado Civil, a existência de união estável, que é uma nova disposição agora vinda do novo CPC, a profissão, CPF, CNPJ, e-mail, domicílio e a residência do autor e do réu. Também tem que indicar o escritório do advogado, endereço. Os fatos e fundamentos do pedido, eu coloquei o universo para poder associar que a origem do universo é um fato, a explosão, né? O Big Bang. Então, é a causa de pedir remota, é um fato. E o fundamento é a causa de pedir próxima. O fundamento, logicamente, é o calço legal do pedido. Terá que contemplar, por óbvio, a petição inicial o valor da causa, poderá, de preferência, ser atribuído um valor certo, ou então aferível a posteriori. O valor da causa constará na petição inicial ou da reconvenção, ou seja, a reconvenção no novo CPC, só para dar uma pincelada, é o contra-ataque. Então, quer dizer, o autor entra com uma ação e o réu, assim que se manifesta em sede de contestação, que é a primeira manifestação do réu após ser citado, em regra, ele fala o seguinte para o juiz: olha, magistrado,
eu estou sendo processado como se devesse uma obrigação para o autor, todavia quem me deve é ele, não é? Então ele atribui o valor da contestação. Daí essa disposição aí no artigo 292 do novo CPC. O valor da causa na cobrança de dívida será correspondente à soma monetariamente corrigida do principal, juros, demora e outras penalidades inerentes até a data da propositura da ação. Por exemplo, se tiver uma cláusula penal, no caso de um contrato entre particulares. O valor da causa na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição, a rescisão de ato jurídico será o valor do ato ou de sua parte controvertida. Na ação de alimentos, será a soma das 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Eu coloquei uma dúzia de bananas para lembrar que banana é um alimento e são 12 prestações. O valor da causa de alimentos a ser pedida pelo requerente. Na divisão de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Caso de ações possessórias, por exemplo. Em ação indenizatória, inclusive fundada em dano moral com conteúdo indenizatório, é claro, o valor pretendido. Na ação em que a acumulação de pedidos é a quantia correspondente à soma de todos os valores, ou seja, a acumulação ela soma, não é? Aritmeticamente os valores dos pedidos. Então, pedido 1, tantos reais, pedido 2, tantos reais. Então, o pedido da ação aportará a somatória de todos eles. Na ação em que os pedidos são alternativos, ou seja, a parte pede ao magistrado, olha, ou me dá isso ou aquilo. Então será o de valor maior dos dois, ou mais de dois, ele pode dar 3 opções, por exemplo, sendo certo que o valor a ser empreendido em sede do valor da ação será o maior deles. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Então, vinho de uma vinícola principal. E também o número 1 de prioridade, não é? O número 1 significa principal. Aquela coisa da gestão, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. A prioridade 1 é a prioridade mais principal, vamos dizer assim. Quando se pedir prestações vencidas e vincendas, ou seja, que já venceu e que vão vencer, somará-se-á o valor de umas e outras, sendo que o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual. Se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 ano, e se por tempo inferior, será igual à soma das prestações, ou seja, em regra é 1 ano o valor da somatória dessas prestações, né? E se inferior a 1 ano, será a soma das prestações, aritmeticamente falando. O magistrado corrigirá de ofício e por arbitramento o valor da causa, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão. Ou seja, essa disposição vem muito em acordo, a celeridade processual, não é? Essa questão da operacionalidade, do direito ser concedido em prazo razoável, vindo de encontro aí ao princípio da duração razoável do processo. Então, se o juiz está vendo que ocorreu um erro ali que não prejudica a fixação do valor correto, ele mesmo, de ofício, irá proceder dessa maneira. Caso não disponha das informações previstas para poder
atender os requisitos, não é, da parte, não é? Os nomes, prenomes, esses outros que estão elencados aí no inciso 2, o juiz poderá requerer as diligências necessárias à obtenção, quer dizer, não irá denegar a petição inicial por conta de uma falta de um dado desses, até porque o autor pode não ter como é, é, conseguir ou obtê-los, razão pela qual ficaria impedido do acesso à justiça, e aí o judiciário está para realmente proceder essa universalização do acesso à prestação jurisdicional. Também deverá existir a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, lembrando que a conciliação ela é aplicada para pessoas desconhecidas, não é? Que não têm nenhum tipo de relação pessoal, por exemplo. Já a mediação é para, por exemplo, pessoas próximas, sejam familiares, amigos, que têm algum tipo de relacionamento pregresso. Então é importante fixar esse princípio de um e de outro, não é? Sendo que na conciliação, o conciliador opina, realmente sugere soluções, na mediação é mais um facilitador. Se uma parte desejar expressamente audiência de conciliação, ela ocorrerá mesmo que a outra parte não deseje. Justamente pela prioridade que o nosso sistema judicial, notadamente o CPC, deu às formas extrajudiciais ou mais céleres de resolução dos conflitos, exatamente para desobstruir a justiça. Né? O Brasil, até o último dado, salvo engano, são mais de 200 milhões de processos. Então, quer dizer, fica uma coisa insustentável para o judiciário atender toda essa demanda. Então, daí também a priorização das formas extrajudiciais de resolução de conflitos, também os juizados especiais cíveis, né, que até 40 salários mínimos deliberam questões de menor relevância, sendo que pode até não ocorrer a necessidade de advogado até 20 salários mínimos, justamente para facilitar e desobstruir tanto a justiça em relação à sua demanda de trabalho, quanto também a necessidade das partes de terem um provimento jurisdicional o mais rápido possível. Bom, voltando aqui, se não ocorrer a manifestação das partes em relação ao desejo da realização da audiência de conciliação, também se omitirem, haverá audiência. E a única hipótese que a lei prevê que não ocorrerá essa audiência é se as duas partes declararem expressamente que não a desejam. A petição inicial não será indeferida se a obtenção das informações, aquelas lá de endereçamento, dados da parte do réu, tornar impossível ou onerosa a justiça. E o juiz pode até dispensar algumas delas, desde que seja possível a citação do réu. Em regra, o pedido deve ser certo ou expresso. Todavia, no direito, né, existe a exceção. O pedido pode ser determinável, ou seja, indicar o bem da vida que se quer por parte do autor e, se não puder ser aferido de pronto na petição inicial, tal como no formal de partilha, né, numa ação de apuração de bens, será feito em fase de liquidação de sentença. Ou seja, se não houver como aferir exatamente o pedido, tal como a ação indenizatória que faltar elementos, poderá ser auferido monetariamente em fase de liquidação de sentença. Ou seja, o juiz dá o direito, olha, fulano realmente tem que pagar para Beltrano o valor dessa obrigação. Então, abre-se uma fase de liquidação de sentença na qual serão monetarizados em sua exatidão o dano e o ressarcimento que terá que ser liquidado por aquele sucumbente na ação. Então, vale lembrar aqui os tipos de liquidação de sentença
chamando aí o artigo 509 do CPC, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, ou seja, que já não está certinha ali, toda exata, proceder-se-á a sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Por arbitramento, quando ocorre o arbitramento? Quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto de liquidação. Então será feito por cálculos, pode ter aí até uma perícia para poder ferir o valor, tá certo? Então, o nome árbitro liga muito à perícia, né? Ou por procedimento comum, quando correr necessidade de se ingressar a juízo com fatos novos, provas, elementos que possam formatar esse valor dessa indenização que está sendo calculada. Então são as duas hipóteses que o novo CPC regrou. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela parte, ou seja, aquela líquida, e em autos apartados a liquidação da ilíquida. Então não precisa aguardar para executar tudo de uma vez. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover desde logo o cumprimento da sentença. São cálculos simplórios. Devo 12 prestações de R$1.000, logo devo 12 mil, como exemplo. O CNJ desenvolverá e colocará à disposição um programa de atualização financeira, até para ajudar a normatizar esses parâmetros, que sempre são muito controversos. O credor pode colocar um índice maior do que o devedor acha que é o justo. Então, veio o CNJ para normatizar essa tratativa. Na liquidação é verdade discutir de novo a lide ou modificar a sentença, ou seja, só se discute o valor daquilo que já foi sentenciado. E apenas os denominados pedidos implícitos, tais como juros legais, correção monetária e honorários advocatícios, podem ser incluídos na liquidação, ainda que não contemplados na sentença, porque são direitos já, vamos dizer, subsidiários, né? Subsidiários e que não geram análise do seu mérito. Cumulação de pedidos ocorrerá quando os pedidos são compatíveis entre si, havendo conexão entre eles, os procedimentos jurisdicionais sejam compatíveis. Então, estabelece a competência do órgão jurisdicional para conhecer dos pedidos cumulados. A exceção é que poderá acumular pedidos ainda que não ocorra conexão entre eles. O autor é livre para acrescentar pedidos até a citação do réu. Então, por exemplo, pode ser o mesmo autor, o mesmo réu, mas não é aquele mesmo pedido, mas é de uma relação jurídica também entre aquelas partes. Então, pode ser aceito pelo juiz essa conexão. Exceções: são implícitos os pedidos de juros, correção monetária, já falado, e também despesas sucumbenciais e honorários advocatícios, ou seja, os advogados têm a prerrogativa de serem remunerados, independente de ser pedida a sua remuneração. Sendo assim, a sucumbência será fixada pelo próprio magistrado de ofício, se não for pedida, por se tratar de um direito irrevogável do advogado por conta de partes alheias. Na ação cujo objeto for o cumprimento de prestações sucessivas, essas serão incluídas no pedido, independente de declaração expressa do autor, porque aí depende de quanto tempo demorou o processo. Se tem, por exemplo, uma prestação por mês, o processo durou 20 meses, o juiz já sabe, se a prestação, por exemplo, for de R$1.000, que essa parte do pedido será de R$20.000. Serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, durante o curso do processo, deixar de pagá-las, por óbvio, ou consigná-las em pagamento. Se a petição inicial for negada em sua admissibilidade, e ela poderá ser indeferida quando for inepta, né? Vale uma olhada lá no artigo 330 do Código Civil. A parte for manifestamente ilegítima, o autor carecer de interesse processual e não observada os artigos 106, declaração das informações do advogado quando postular em causa própria, 321, preenchimento dos requisitos da PI, esse que nós
passamos, né? Anteriormente aí nesse vídeo. Proferida a decisão de indeferimento inicial, o autor poderá optar por interpor apelação. A incidência, nesse caso, do artigo 331 do CPC. Ou, se deixar o prazo recursal transcorrer, o réu será apenas intimado sobre o trânsito em julgado, ou seja, faz coisa julgada porque não ocorreu questionamento do autor em relação àquela sua pretensão. Quando ocorre indeferimento parcial do mérito, segue uma parte do processo, caberá agravo do instrumento sobre especificamente essa parte, vamos dizer, que o juiz não acolheu. Não é? Eu até vou fazer um último comentário que foi julgado recentemente pelo STJ, que o rol de cabimento do agravo do instrumento passou a ter a natureza de taxativo mitigado em relação às decisões interlocutórias, abrindo mais as hipóteses do seu cabimento, qual seja, do agravo do instrumento, em relação ao rol que inicialmente, na tela do Código de Processo Civil de 2015, era considerado taxativo. Então, esperando ter atendido a contento, contribuído para aí os espectadores para melhorarem mais um pouco seus conhecimentos, agradeço pela audiência e também por indicarem o canal, se inscreverem e darem o like, tá ok? Um abraço a todos.